Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 195, sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Mais uma vez agradecendo aí a audiência de vocês, os comentários, o incentivo, isso aí para mim é sempre bastante importante, os likes que vocês dão lá no YouTube e também os compartilhamentos que vejo aí nas redes sociais do meu trabalho. Começo hoje com, mais uma vez, acompanhando esse conflito na Ucrânia, em termos de parte política, eu destaquei algumas coisas para passar para vocês. Primeiramente, o sucesso lá do acordo foi assinado realmente na semana passada, na sexta-feira, aquele acordo de passagem dos navios transportando os grãos da Ucrânia. É importante a gente entender que isso também foi uma jogada de marketing da Rússia interessante, porque esses grãos eles vão abastecer, na verdade, países do Oriente Médio, países da África, e não os, digamos assim, inimigos da Rússia, que Estados Unidos e Europa. Então também a Rússia ter aceito essa passagem dos navios transportando os grãos ucranianos a partir do porto de Odessa era realmente uma jogada esperada. E começou já, já na segunda-feira dessa semana, o primeiro navio saiu do porto de Odessa, para poder transportando grãos. Então essa é a primeira notícia que trago para vocês, que achei bastante importante. Outra coisa em termos políticos interessante é que o Zelensky essa semana reclamou muito da entrevista que o ex-chanceler alemão Gerhard Schröder deu na quarta-feira para uma revista alemã, falando, digamos assim, reconhecendo a visita dele à Rússia na semana passada e ter estado com o Putin. O Schröder, ele foi chanceler antes da Merkel e ele é do mesmo partido do Olaf Scholz, o atual chanceler da Alemanha, e ele esteve na semana passada em Moscou com o Putin e ele teve uma entrevista colocando à disposição para tentar levar a paz, etc. O Schröder tem muitas ligações com as empresas de petróleo e gás da Rússia e está sendo bastante perseguido dentro da Alemanha, em termos aí dos jornais, mídia de uma maneira geral. O próprio partido dele também fez uma moção aí contra ele, mas isso o Zelensky rebateu muito o que o Schröder falou, e o Schröder veio já com aquele discurso de que o Zelensky tem que aceitar território, etc., ceder território, reconhecer que a Crimeia já está perdida. Isso tudo aí deixou o presidente da Ucrânia bastante insatisfeito, como era de se esperar, e já tenho comentado com vocês. O outro movimento que o Zelensky fez essa semana, além desse protesto contra o ex-chanceler alemão, foi dele ter entrado em contato com os chineses, com o governo chinês, para pedir, para interceder junto à Rússia para encerrar essa guerra. É interessante isso. Quem me acompanha o podcast já há mais tempo lembra que eu comentei lá no início de que a China era o maior parceiro comercial da Ucrânia, e para a China, economicamente falando, esse conflito na Ucrânia não é bom. A China tem na Europa grandes parceiros comerciais. Para a China a questão da economia é muito importante, e o Zelensky jogou essa carta essa semana, ou seja, tentando trazer novamente a China para o jogo de negociações, já que ele está vendo que as coisas pelo lado do Ocidente estão complicadas. E um outro elemento também importante o presidente da Agência Internacional de Energia Atômica voltou a falar sobre a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, que está ocupada pelo exército russo, e acusações dos dois lados de perigo. Digamos assim, a IAEA ela está muito preocupada, logicamente, por ser a agência internacional que trata desse assunto, e os russos dizem que está tudo tranquilo, que podem ser inspecionados, etc., que a usina está sendo bem controlada. Mas obviamente, um assunto que preocupa especialmente os europeus. Uma usina nuclear não é algo para se brincar. Em termos de campo militar, mais uma semana sem grandes avanços, Ou seja, o Ocidente está realmente preocupado. A Rússia, ela segue avançando, lentamente, mas segue avançando, especialmente no leste do país, mantém a sua posição no sul. Ataques essas semanas de mísseis continuaram, porto de Mykolaiv e outras posições. A Ucrânia ensaiou alguns contra-ataques ali no sul, mas nada de especial. E a impressão que fica é que o Ocidente já não tem cartas, digamos assim, para colocar na mesa com relação a isso. Então, é uma questão importante. No campo militar, há não tivemos grandes avanços, apenas o prosseguimento
de regiões tomadas pela Rússia no leste, naquela região toda do Donbas, como eu já falei com vocês. Estou muito de olho em Kharkiv, segunda cidade da Ucrânia. Ali no entorno de Kharkiv ainda estamos vendo alguns embates que são importantes de nós acompanharmos, e obviamente ali no sul, especialmente em relação a Kherson, que está ocupada pelos russos, e do outro lado Mykolaiv, que é uma cidade importante por parte dos ucranianos. Odessa, a terceira cidade da Ucrânia, acho difícil a Rússia chegar até lá. Em termos de campo econômico, o destaque é que o Nord Stream 1 segue ainda com 20% apenas. Isso aí é uma grande pressão para a Europa, especialmente para a Alemanha, que ativou essa semana, reativou uma usina a carvão. Ou seja, a Alemanha, que tem na sua coalizão de governo o Partido Verde, acabou de reativar uma usina a carvão essa semana. Ou seja, bastante preocupante a situação. Segue essa indefinição com relação a quando vamos ter aí um fim nesse conflito, iniciado no dia 24 de fevereiro. Seguiremos acompanhando. O grande tema da semana e o tema principal desse Conexão Geo de hoje, sem sombra de dúvidas, a visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a terceira na hierarquia do governo americano, que é a deputada Nancy Pelosi, a Taiwan. Na verdade, não foi apenas uma ida a Taiwan, mas Taiwan, sem sombra de dúvida, foi o evento mais importante. Ela esteve em Singapura, Malásia, e já esteve na Coreia do Sul e já está no Japão. Mas o grande evento, sem sombra de dúvidas, foi a ida a Taiwan, que ficou menos de 24 horas. A Pelosi chegou na noite do dia 2 e saiu na tarde do dia 3. Né? Não chegou a ficar nem 24 horas. Foi recebida, obviamente, pela presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, que fez aí, digamos assim, postagens e discursos aí agradecendo muito o apoio da Nancy Pelosi. Taiwan aproveitando o momento para, digamos assim, defender a causa da independência de Taiwan. Esse é um ponto muito sensível, né? A China não admite essa questão da independência de Taiwan de jeito nenhum. Inclusive, na noite de 2 para 3, o principal prédio do país, o Taipei 101, que chegou a ser já o maior prédio do mundo, né? Ele lá nos letreiros informando, digamos assim, dando as boas-vindas para Nancy Pelosi, tanto em inglês como em mandarim, né, num recado também para os chineses, para os chineses entenderem o que eles estavam falando claramente, né, em termos de boas-vindas a Pelosi. A China tinha já alertado que não aceitaria isso, ficamos na expectativa da reação chinesa esses últimos dias, a partir da visita, o que na prática a China está fazendo, um grande exercício, que está programado a princípio até domingo, dia 7, né? Começou ontem, dia 4, e ontem muitos exercícios de lançamento de mísseis, inclusive lançamento de mísseis a leste, passando por sobre a capital Taipei, assustando, obviamente. Alguns desses mísseis chegaram a atingir a zona econômica exclusiva do Japão, os mares japoneses, digamos assim. Então, esses exercícios eles estão espalhados, são várias regiões em volta de Taiwan, quase que não chega assim, não é um bloqueio naval, mas várias regiões em volta, várias áreas de exercícios de tiro, presença da Marinha Chinesa, dois porta-aviões que estão operacionais da Marinha Chinesa no mar, navios chineses no mar, ou seja, a situação lá bastante tensa. Alguns podemos até achar que essa pressão da China, essa demonstração de força para a China nesse momento é muito importante, porque ela obviamente está transmitindo isso para dentro do país, né, toda essa pressão em cima de Taiwan. Eu não acredito que a China vai invadir, vai retomar Taiwan, digamos assim, né, porque esse é o ponto para os chineses, né, retomar Taiwan, não é invadir um outro país, isso aí é importante deixar bem claro. Porque eu acho que a China não se sente militarmente preparada para isso, né? Ou seja, a Taiwan tem suas forças armadas, ela tem um preparo militar muito bom, e por ser uma ilha, obviamente que a conquista de Taiwan não será uma coisa fácil, mas será, isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Né? Então, acredito que nesse momento, somente esses exercícios de grande monta, né? Também tiveram algumas sanções econômicas da China contra Taiwan, também não fornecendo determinados itens, etc. Eu acho, e a minha avaliação de tudo isso é que a Nancy Pelosi ela não foi sem o consentimento do Biden. O Biden, obviamente, diz que não,
diz que disse para ela não ir, mas eu acho que teve uma percepção por parte do círculo geopolítico, digamos assim, em volta do Biden, de que seria um momento oportuno de cutucar os chineses. Vamos lembrar que o Xi Jinping tem reeleição marcada agora para a convenção do Partido Comunista Chinês, né? Vai ser por mais um mandato de 5 anos. A China está envolvida com essa questão ainda do Covid-0, uma política de Covid-0 que é nada popular na China, criando problemas. Internamente, o Biden está com uma popularidade muito baixa. Temos eleições de meio de mandato no Congresso americano agora em novembro, ou seja, os Estados Unidos avaliou que seria realmente um momento interessante para cutucar os chineses. Mas eu acho que cutucar chineses, ou seja, num momento de grande tensão mundial, já por conta da economia global com problemas, por conta da guerra na Ucrânia, ter mais esse estresse, eu acho que a gente não precisava, né? Então, é um momento que a gente vamos acompanhar, principalmente esse desdobramento aí da China, mas eu achei uma imprudência essa ação dos Estados Unidos. Vamos lembrar, não podemos esquecer, os Estados Unidos, qual é o grande objetivo dos Estados Unidos é se manter na primeira posição. Eles querem se manter na primeira posição, não querem ser ultrapassados pelos chineses. Então, essa cutucada na China, essa cutucada na imagem do Xi Jinping, pode até ser uma forma de enfraquecê-lo, porque existem outros chineses querendo a posição do Xi Jinping, e não é coincidência que na quarta-feira também, no dia em que a Pelosi estava lá, foi confirmado um exercício militar envolvendo Índia e Estados Unidos na fronteira lá no Himalaia, né, muito próximo da fronteira da Índia com a China. É um exercício que já aconteceu outras vezes, mas é uma certa coincidência ele ser confirmado na quarta-feira, o dia que a Pelosi estava em Taiwan. O exercício acontecerá em outubro, lá na fronteira entre Índia e China. Vamos seguir acompanhando, realmente a situação muito tensa. No quadro Estamos de Olho, rapidamente aqui para vocês, Argentina, situação econômica preocupante. O presidente da Câmara dos Deputados assumiu como ministro, um super-ministro da Economia, o Sérgio Massa. Vamos conseguir acompanhando aí o nosso vizinho, terceiro parceiro econômico do Brasil. A economia do país está numa situação difícil, saques. A grande preocupação com relação às reservas internacionais da Argentina também. Só para vocês terem uma ideia, as reservas internacionais da Argentina estão batendo na faixa de 39 bilhões de dólares. A do Brasil são 346 bilhões de dólares. Ou seja, o Brasil tem quase 10 vezes mais reservas internacionais do que a Argentina. A dívida argentina ela é muito alta e mais da metade da dívida argentina é em dólares, é em moeda estrangeira, na verdade. Não apenas em dólares, mas moeda estrangeira. Ou seja, a pressão nos argentinos bastante grande, vamos seguir de olho. Nesse domingo, posse do senador Gustavo Petro como presidente da Colômbia, Gustavo Petro de esquerda, já falei aqui várias vezes, e a grande expectativa é com relação a essa questão da reaproximação da Venezuela, que está praticamente certa. E com a posse do Gustavo Petro, os dois países que incentivaram a criação do ProSul e a queda da Unasul, Chile e Bolívia, trocam de presidente, trocaram para 2 presidentes de esquerda, e agora vamos ver, América do Sul sem Unasul e sem ProSul. Outro tema que eu prometi também semana passada trazer para vocês, também a questão da Declaração de Brasília, que foi o documento final da 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, ocorreu em Brasília na semana passada, de 25 a 29, com a presença do secretário de Defesa dos Estados Unidos, com a presença também de ministros da Defesa de vários países da América Latina como um todo, comandantes das Forças Armadas da América Latina como um todo. O que me chama a atenção em relação à Declaração de Brasília foi, digamos assim, um maior prestígio para a Junta Interamericana de Defesa, que andava um pouco desprestigiada. Eu, lendo a declaração, senti ali em vários pontos, várias coisas sendo passadas para a Junta Interamericana de Defesa em termos de responsabilidade. Mas achei interessante também a polêmica com relação ao conflito da Ucrânia. Os Estados Unidos tentando, digamos assim, colocar na ata, na Declaração de Brasília, uma forte, digamos assim, uma forte menção contra a invasão, né, chamando de invasão ilegal, injustificada. Os Estados Unidos seguido, obviamente, pelo Canadá, Colômbia, Equador, Paraguai, República Dominicana, Haiti e Guatemala. Mas a Argentina, Brasil e México também fizeram uma ressalva, dizendo que esse assunto não é para ser discutido naquele fórum, e sim na ONU. Isso é importante para a gente ver como que Brasil, Argentina e México se posicionam nessa conjuntura de continente americano de uma forma
forma mais independente, de uma forma não automaticamente alinhada com os Estados Unidos. E também nos bastidores, na semana passada lá em Brasília, muito se escutou dos americanos um reconhecimento da necessidade de uma estratégia dos Estados Unidos para a região. Isso aí é um ponto importante, os Estados Unidos muito preocupado lá com a Ásia e pouco preocupado com o continente americano. Seguimos de olho também na situação do Oriente Médio, o ponto mais importante que ontem foi retomada as negociações lá em Viena do acordo nuclear do Irã. Acho difícil sair, né? Vocês lembram que aquele acordo foi assinado na época do Obama, em 2015, 2018 o Trump saiu do acordo e desde o ano passado, já tem mais de um ano, que fica essa lenga-lenga se volta para o acordo, se não volta para o acordo. A região do Oriente Médio é uma região muito complicada, sabemos disso e temos que seguir acompanhando. E fechamos com a boa notícia, com o êxito do término da Operação Guinex 2 pela fragata União. Amanhã, sábado, o navio deixa Cabo Verde, depois de ter passado por Costa do Marfim, São Tomé e Príncipe, Camarões, Nigéria e agora Cabo Verde. O navio ainda está lá em Cabo Verde, sai apenas amanhã. Mas eu queria trazer para vocês o sucesso da Guinex 2, presença do Brasil, né, no Golfo da Guiné, contribuindo com as marinhas daqueles países no treinamento de combate à pirataria, ou seja, muito importante essa nossa presença lá, em torno estratégico brasileiro. O Brasil tem que ocupar a sua posição de protagonismo no Atlântico Sul. E é com isso que fecho mais esse Conexão GEO. Agradeço a todos pela audiência, um ótimo final de semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.